Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nesse podcast eu vou falar um pouco sobre o curso de psicologia e entrevistar também um aluno formado da psicologia da USP para a gente poder ver algumas perspectivas diferentes sobre o curso. Acho que a primeira coisa que precisamos dizer sobre o curso de psicologia é que não existe uma única psicologia. Essa é uma área muito diversa, muito ampla. Ela engloba em si várias abordagens, enfoques e objetos de estudo diferentes entre si. Essa é uma característica que marca muito o curso de graduação. Bom, teve algo que te surpreendeu? Olha, a pluralidade das psicologias, né, acho que a gente até pode dizer, me surpreendeu muito. Isso era uma coisa que eu tinha alguma noção antes de entrar no curso, mas depois realmente me surpreendeu muito. Tanto, né, de abordagens, de possibilidades de atuação, é tão diverso e tão diferente, dependendo do que você está falando. Certamente me surpreendeu muito isso. As disciplinas obrigatórias abrangem uma parte dessa variedade, ainda que aprofundem mais em algumas abordagens do que outras. Já entre as disciplinas optativas, há uma amplitude maior de autores e abordagens. Apesar disso, no curso de psicologia da USP, há também uma falta de acesso a certas abordagens e áreas da psicologia, por uma questão de falta de contratação de novos professores especialistas nessas áreas. Por outro lado, há também entre alunos e professores uma busca por contornar esse problema, criando grupos de estudo, promovendo palestras e aulas abertas com professores convidados de fora da universidade, e também com organizações de eventos como a Semana de Psicologia, que é um evento organizado somente por alunos e que realiza palestras e vivências sobre os temas mais demandados pelos alunos, escolhidos abertamente. Durante os primeiros semestres da graduação, além das disciplinas de psicologia, há uma forte presença de disciplinas obrigatórias voltadas para áreas de fora da psicologia, mas que mantêm um diálogo muito forte com essa área. Há disciplinas como Introdução à Sociologia, Antropologia, Evolução, Genética, Neurociência, Estatística, entre outras. A partir do segundo semestre, porém, já é possível escolher disciplinas optativas para cursar, bem como projetos para participar. Por causa da diversidade do curso, acaba sendo inevitável escolher certas áreas de preferência, de modo que a formação de cada aluno nunca será exatamente igual. Como que foi lidar com essa variedade na graduação? Eu acho que foi uma mistura, para mim, né, uma mistura de muito desconfortável e muito interessante ao mesmo tempo. Que no meu percurso, né, eu fiz bastante projeto de extensão em abordagens e áreas e atuações bem diferentes, né? Comecei com coisa em etologia, depois fiz coisa com criança em psicanálise, fui para fenomenologia comportamental, cognitivo comportamental, um pouquinho de tudo, né? Isso foi muito bom para conseguir Sim. explorar tudo isso e, ao mesmo tempo, deu um certo grau de confusão bastante grande, né? Algo muito positivo no curso de graduação da Psicologia da USP é a presença de muitos projetos de pesquisa, nos quais os alunos de graduação podem participar. Esses são projetos coordenados por professores que acontecem em áreas diversas, para citar algumas: pesquisa experimental com observação do comportamento animal, projeto de plantão psicológico na clínica do Instituto, projeto de plantão psicológico no Departamento Jurídico da Faculdade de Direito da USP, projeto com pais pretendentes à adoção, projeto de triagem de pacientes novos da clínica, entre muitos outros. Essa participação algumas vezes se dá pelo estágio prático, realizando atendimentos, participando de supervisões, e outras vezes se dá pela participação em grupos de pesquisa. Ainda sobre a relação com os docentes, os alunos podem fazer tutorias, por exemplo, que é uma forma de acompanhar mais de perto o trabalho de pesquisa de um professor. Também é possível ser monitor de uma disciplina que você já cursou, ou então fazer iniciação científica, que é um modo de fazer pesquisa acadêmica ainda na graduação. E você acha que isso te ajuda, assim, essa experiência com os projetos,
te ajudou a pensar melhor as áreas de atuação do psicólogo, o que é ser psicólogo atualmente? Ah, com certeza. Eu acho que, por mais que tenha sido um movimento ambíguo de ser interessante, muito rico e ao mesmo tempo confuso e difícil fazer esse percurso, eu acho que todas essas atuações em projeto de extensão, de pesquisa e tudo que eu fiz, me deu uma visão muito mais completa do que é ser psicólogo. E com certeza, mesmo eu tendo tido a experiência variada, ela não é suficiente. Eu acho que ainda ficou muita Uhum. coisa que não deu para pegar, mas não necessariamente por uma falha do curso, né? Mas justamente por causa do universo de possibilidades que a gente tem, né? Algo muito importante de ser levado em consideração é o fato de o curso ser integral. Durante os primeiros 3 anos, haverá disciplinas obrigatórias, ora no período da manhã, ora no período da tarde, dependendo do dia. Então, isso torna bem mais difícil ter um emprego com horários fixos durante esse período. Já a partir do 4º ano, 5º ano, é mais fácil de organizar a grade e a maioria das obrigatórias você já vai ter feito. Então, a partir daí, é mais comum que as pessoas vão atrás de estágios remunerados por fora ou então trabalhos e que isso seja possível de encaixar com a grade da graduação. Mas, além disso, é importante falar que algumas atividades do Instituto você pode conseguir bolsa para fazê-las. Então, entre elas, a monitoria de disciplinas, iniciação científica, entre outras mais. Assim, é possível conseguir algum tipo de auxílio financeiro. E é importante buscá-las sempre que necessário e buscar quais são as atividades nas quais você consegue fazer com bolsa. Também tem as bolsas de permanência, mas elas não estão ligadas ao instituto, e sim à universidade como um todo. Sobre a convivência entre alunos, é comum que no início as pessoas passem mais tempo e criem mais amizades na sua própria turma, quem entrou no mesmo ano. Mas isso também não é uma regra, e ao passar do tempo, também você acaba conhecendo muito mais gente, não só pelo instituto ser pequeno, com poucos alunos, mas também pela facilidade de pegar uma optativa que não tem um semestre definido, por exemplo, ou adiantar uma obrigatória, fazer ela um pouquinho antes, porque você tem um tempo livre, e acaba conhecendo mais gente de outros anos. Além disso, o Instituto também tem atividades de integração, de confraternização, como sarais, luais, churrasco, também atividades da atlética, da bateria, tem entre muitas outras. Pessoalmente, eu acho essa integração entre as turmas, entre as pessoas de vários anos, muito positiva por conhecer outras pessoas e criar uma sensação de grupo que não é só da sua turma, mas também do instituto. Conta um pouco para nós como que foi a sua experiência na Comissão de Cultura e Extensão e o que é a Comissão de Cultura e Extensão, assim, básico. Bem, foi uma experiência muito boa, na verdade. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na graduação, eu acho. E a Comissão de Cultura e Extensão, bem, ela tem uma atuação, de certa forma, bastante burocrática, mas ela trabalha bastante com analisar cursos que vão ser aprovados, eventos, e nisso, né, quando eu estava lá, a gente fez o Festival de Cultura, e a gente fez o Simpósio de Cultura e Extensão, por exemplo. Então, a CSEX também tem uma atuação de organização de eventos ligada à cultura e extensão, juntas ou separadas, essas duas coisas. E para mim foi uma experiência muito, muito rica, porque eu estava como representante discente nessa época, né? Então foi uma inserção nessa atuação política mais institucional, né? Mas foi Sim. muito importante para mim, tanto pessoalmente quanto para minha formação mesmo, uma formação mais implicada. Considerando essa variedade de abordagens da psicologia e também dos projetos do Instituto,
fica muito claro que existe uma variedade grande também das áreas de atuação do psicólogo. Psicólogos estão presentes, por exemplo, em escolas, na orientação profissional, na educação inclusiva, em hospitais, CAPs e UBSs, na assistência social, em ONGs, em empresas, na área jurídica, no sistema penal, em pesquisas. Aproveitando então que a gente está falando disso, você sente que a graduação te deu bases para planejar um futuro profissional, para começar a pensar nisso? Eu acho que parcialmente. Eu acho que, assim, com certeza ela me ajudou a ter uma base no sentido teórico e um pouco em atuação no sentido dos projetos de extensão que eu pude fazer, especialmente os de clínica, né, é parte da minha atuação que eu gosto, e eu fiz isso na graduação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma certa falta grande de exploração das possibilidades profissionais mesmo, na nossa grade curricular. Como o psicólogo pode estar presente em tantos espaços profissionais diferentes e ainda continuar a ser psicólogo tendo uma mesma formação? Bom, acho que, independente do lugar de atuação, o psicólogo vai trazer um olhar próprio sobre aquela área. Então, um psicólogo na área jurídica não vai olhar os casos como um advogado olha, mas vai olhar por sua perspectiva, pela perspectiva da psicologia. E esse olhar próprio da psicologia, ele vai variar dependendo da área, dependendo da abordagem. Para algumas há um enfoque no sofrimento psíquico, para algumas o enfoque está na estrutura da linguagem, para outras no comportamento, e isso vai variar muito e vai causar implicações sobre como cada área enxerga o ser humano, enxerga o indivíduo. E o que você acha que te marcou mais na graduação? Pode ser positivamente ou negativamente? O que mais me marcou? Eu acho que talvez tenha sido justamente isso, do quanto você acaba sendo implicado nas coisas que você está estudando devido à natureza delas, né? Se você teve por exemplo, você teve depressão, e você começa a estudar isso, é muito natural que você vai começar a se questionar das coisas da sua vida, né? Vai começar a associar com as suas questões, enfim. Eu acho que isso foi uma das coisas que talvez mais tenha me impressionado durante o curso. E eu não sei se isso é positivo ou negativo. Acho que os dois, dependendo do que for. Como nós vimos na entrevista, é comum que uma das coisas que mais gera dificuldade na graduação é o fato de que os assuntos estudados quase sempre são muito próximos, falam de coisas que podem gerar identificação, e se não a identificação, mas a reação à intensidade daquilo. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar também é que a psicologia traz um encontro com o outro. Não só aquilo que a gente se identifica nos afeta, como também o sentimento do outro com o qual a gente tem que entrar em contato. Para quem vai para o caminho da clínica, do atendimento, é um contato constante com essa emoção do outro, esse sentimento do outro e com essa alteridade. Uma coisa que muita gente fala é que é muito difícil passar pelo curso de psicologia sem ser tocado, sem ser transformado, sem que tudo aquilo que a gente estuda não cause algo. Eu tinha falado antes sobre a questão da dificuldade de estudar algo com o qual você pode se identificar, mas também tem um lado muito frutífero e positivo em estudar algo que instiga e que gera tantas perguntas, que gera movimento também, que gera identificação, afetação, às vezes dá sentido a muitas coisas, às vezes cria dúvidas, mas apesar
de haver uma dificuldade, há um potencial de crescimento e transformação que muita gente reconhece em sua trajetória. E com isso nós vamos finalizar esse podcast. Eu espero que tenham gostado e que tenha sido informativo. Também sugiro a vocês ir atrás de outras informações, seja na Feira de Profissões da USP, sobre outros cursos, seja de cursos de outras universidades. Obrigada e um abraço.